Neste episódio, dieta vegetal. Pensando numa dieta vegetal, enquanto seres humanos, tu estavas mais a ver que nós teríamos uma dieta vegetariana, uma dieta vegan, o que é que de facto isso significa. Eu fui muito numa de pensar no veganismo a nível de dieta, porque pensei que seríamos pessoas que não comeriam carne, nem os derivados de carne que quem diz de mamíferos ou de peixe. Seria mesmo só a dieta em que nós comemos plantas, ponto, e fungos, cogumelos, por exemplo. Sim, eu fui muito para o vegetarianismo, uma visão mais estrita do vegetarianismo. Não pensei no veganismo só pela questão de tudo o que depois está por trás disso, das roupas com pelos animais ou peles de animais. Que vai além da dieta. Sim, não pensei em tudo o que ia para além da dieta, portanto fui ao vegetarianismo, comida de origem vegetal. Vegetal, ok, Pronto. exato. Ou seja, os grãos, as sementes, as frutas, os legumes, esse tipo de coisas. Sim. Pá, isso leva-me a querer fazer-te uma questão, que é, seria diferente nós sermos herbívoros? Ou seja, nós seríamos omnívoros vegetarianos, que só comem essas coisas que tu enumeraste vegetais, ou achas que nós seríamos omnívoros? Existem implicações diferentes. Sim, não, mas assim, isso depende de há quanto tempo é que éramos vegetarianos, porque eu acho que o corpo teria de se acabar por se habituar inevitavelmente, mas acho que poderíamos ter sofrido um bocadinho até lá chegar, só por ser, estou a pensar, acho que teríamos uma agricultura mais desenvolvida. Sim, tinha sido o foco. Sim, exatamente, mas acho que poderíamos também ter problemas mais graves com pesticidas ou com... Porque depois, com o nosso conhecimento científico, não teria acompanhado o desenvolvimento da agricultura, ou seja, aquilo que se faziam nas plantações há alguns anos, se calhar já se fazia há mais tempo, ou seja, o desenvolvimento científico teria tido algum foco no desenvolvimento da agricultura. Sim, portanto, se calhar levaria a que percebêssemos tarde, ou melhor, mais cedo do que hoje em dia, mas mais tarde do que seria necessário, de que alguns pesticidas faziam mal ou de que algumas coisas poderiam fazer mal à saúde. Sim, ok. Falas então da gestão da agricultura que nós faríamos para conseguir ter recursos para toda a gente. Sim. Só comêssemos vegetais, né? Sim, creio que sim. Eu acho que no caso da água, a não ser que só comêssemos abacate, acho que no caso da água a coisa que melhoraria bastante, não é? Precisaríamos de menos água em princípio para a nossa dieta. Sim, há aquela questão, nós tendo que alimentar os animais, depois serão os nossos alimentos, existe um grande consumo de água e também de recursos agrícolas para alimentar os animais, que depois concentram aquelas calorias todas para depois nós comemos em menor quantidade. Aqui, tudo o que nós produziríamos seria direto, não precisava do intermediário, que é a vaca, que é o porco. Sim, o que teria a grande desvantagem no caso de, sei lá, estou a imaginar os escravos, se calhar, bem, eles se calhar também não tinham grande alimentação, mas trabalhos de grande força, se calhar precisavas de comer só num curto espaço de tempo e aquilo tinha que te durar dias. Sim. Portanto, se calhar aí era onde poderiam-nos faltar mais as forças, porque matar um mamute e comer um mamute e depois ir à procura de outro, depois se calhar aguentavas uma semana facilmente Sem comer nada. Sim, lá está, por teres aquelas calorias concentradas na maior quantidade de comida. Claro, exato. Por isso é que não sei se então se nós não teríamos recorrido à agricultura mais cedo, se não deixássemos de ser recoletores mais cedo. Sim, por essa questão. Imaginando que nunca teríamos caçado ou caçando. Sim.
Porque, pronto, imaginando que nunca teríamos caçado, sim, a agricultura teria sido o nosso foco, teria sido por isso que nos tínhamos desenvolvido. Até teríamos sido desde sempre seres mais sedentários. Quer dizer, nós já sedentarizamos e, portanto, Sim, se calhar até poderíamos não ser tão desenvolvidos, só no ponto de vista em que não iríamos ter aquela necessidade de construir ferramentas para matar animais e de construir coisas que nos permitissem arcar com animais de um porte muito superior ao nosso, não é? instrumentos que nos dessem acesso a cumprir tarefas que nós que estavam relacionadas com a alimentação que nós só com o nosso corpo não conseguiríamos. Mas isso, eu pensei nisso, mas pensei que as ferramentas surgiram não só para isso, portanto, nós também para dominar a agricultura também tivemos que, e para conseguir fazer dela mais rentável, desenvolver ferramentas, portanto eu acho que aí também teríamos que puxar pela cabeça e haveria também um desenvolvimento associado a isso. Sim, sim, acabou por ser mais tarde, mas porque nós também, em princípio, originalmente, nós não comeríamos mamutos, não é? Foi depois que vimos essa aberta de que o mamute era enorme e que poderia durar muitos dias. Nunca seria uma presa do ser humano. Sim, exatamente. Ou seja, só depois de inventarmos as armas e esse tipo de ferramentas que passámos a poder lidar com animais de maior porte. E é assim, o facto de nós, e mesmo a pesca e tudo mais, sim, está muito dependente deste tipo de ferramentas. Porque a nossa grande vantagem sempre foi o facto de nos conseguirmos deslocar, de fazer grandes caminhadas, longas caminhadas sem nos cansarmos. Por isso é que muitas vezes se diz que se um gato nos fugir, nós devemos andar atrás dele e não correr, porque ele vai fazer sprints, eventualmente cansa. Ele vai se cansar e nós não, porque nós temos uma capacidade maior, ele consegue andar mais rápido, mas nós conseguimos andar distâncias mais longas. Mais tempo, sim. Foi engraçado tu levantares as pescas, porque isso também seria uma atividade que não existiria nesta realidade em que nós fôssemos vegetarianos. Nós, tal como não caçaríamos os mamíferos em terra, não pescaríamos os peixes no mar, e portanto toda a atividade de pescas que existe no planeta desapareceria e nós não teríamos as sardinhas nos Santos, por exemplo. Sim, mas eu não sei se concorda 100% com essa, porque por isso é que eu não fui para o veganismo. Porque nós temos a caça furtiva e a pesca desportiva e, portanto, ou seja, nós não os pescávamos para comer, nem os caçávamos para comer, mas para os vestir ou para como troféus ou algo do género. Sim. Eu não sei se nós não tendo a necessidade de comer, se nós teríamos desenvolvido essas atividades depois. Se elas não vieram de um lugar em que se deu sentido a uma atividade que deixou de ser necessária. Sim, não sei. Nós também não temos grande necessidade de correr os 100 metros em 9 segundos ou 10 e acabamos por competir entre nós com isso. Portanto, eu não sei. Portanto, no topo da cadeia alimentar não estaríamos porque não nos íamos alimentar dos animais. Mas desenvolvimento de ferramentas, porque imagina, mesmo na agricultura, se te aparecessem toupeiras ou coelhos a começar a comer no seu cultivo, pronto, o primeiro impacto, a tua primeira, se calhar, o teu primeiro pensamento, se calhar, não seria construir uma vedação, mas se calhar, se estás a ver o coelho naquele momento a comer-te o cultivo, se calhar irias atacá-lo, como os animais às vezes se atacam uns aos outros por questões territoriais e defesa do território, ok. Mesmo que nós não tivéssemos a necessidade de alimentação, talvez tivéssemos. Sim, ou seja, a pecuária, por esse tipo de coisas não existiria. Sim, a indústria dos animais, da alimentação que está relacionada aos animais não existiria. Sim, sim. Mas sim, até porque também se fazia a caça à baleia não para nos alimentarmos, mas para ter também o óleo. Os óleos. Nós encontramos também utilidades em alguns aspectos dos animais. Sim, e repara, mesmo pensando da pré-história, facilitou muito nós conseguirmos vestir com peles de animais também, para fugir ao frio e esse tipo de coisas. Portanto, se calhar nós teríamos sentido a necessidade de matar um urso para usarmos a pele para
para nos abrigar. Eu compreendo, eu não sei se eu tentar pensar num animal que seja herbívoro, eu não... Mas pronto, lá está. Mas de qualquer das formas, se eu tentar pensar num animal que seja herbívoro, eu não vejo... Aliás, uma girafa pode matar uma leoa, não é? Sim, em questão de defesa, sim. Pronto. Aliás, a girafa pode-te matar a ti. As girafas são animais muito queridos e muito desengonçados, mas são perigosos. Sim. Portanto, não deixam de é ser animais selvagens. adaptado, não é por ser adaptado a uma dieta que seja só vegetal que nós não deixemos. Mesmo os cascos das zebras muitas vezes também servem para, não só para poderem aguentar o sol, mas para defesa também, porque quando uma leoa leva com o casco de uma zebra, parte o maxilar e acabou-se ali. Portanto, por isso é que as leões também, quando atacam esse tipo de animais, têm grandes cuidados em tentar fugir exatamente disso. Ok, então leva-me a concluir que nesta realidade em que nós temos uma dieta estritamente vegetal, não seria necessariamente sinónimo de nós não matarmos os animais. Sim, mas Não seria tanto. Seria noutra escala, uma escala completamente diferente, não é? Uma comparação absurda relativamente ao que seria hoje, ao que é hoje. Sim, exato. Mas estou a perguntar isto porque então leva-me a uma questão que eu também te queria fazer, que é, nós estamos a concluir que nós seríamos seres com uma dieta vegetal por design, sim, e não por escolha. Sim, Daí a questão do veganismo. Nós não seríamos veganos nesta realidade, porque seria então um organismo que se adaptou a comer puramente vegetal e não um organismo que não foi a inicialmente... consciência que... Ou seja, porque o veganismo parte muito de uma consciência, uma consciencialização para a vida animal. Mas, ou seja, não é... Porque tens, por exemplo, aquela guerra aos emus da Austrália, em que a ideia era reduzir a população de emus, que estava gigante. E mesmo os coelhos na Austrália também foi aberta à caça, porque não têm predadores e propagaram-se de uma forma abismal. E então a solução foi matá-los, porque, aliás, até estavam a destruir as culturas. Exatamente. E não só, mesmo as florestas e as matas, se um animal não tiver o predador que faça o controle mesmo da população, pode ser destrutivo para o ecossistema. Portanto, às vezes, noutros sítios procura-se encontrar um predador de topo que faça esse trabalho, como fizeram em Yellowstone também com os veados, que tinha uma população que estava a fugir, reinseriram o lobo e ele fez esse controle. Na Austrália eles fizeram foi à mão. um modo mais à mão, exato. Mas falámos agora também tanto dos coelhos como as emas, e fez-me pensar noutro aspecto, que seria a biodiversidade. Que eu acho que se nós fôssemos desde sempre seres com uma dieta só vegetal, que teríamos poupado mais a biodiversidade do planeta e tivéssemos uma maior biodiversidade. Eu já falei aqui do mamute várias vezes, e há correntes de pensamento que dizem que o mamute extinguiu-se devido à ação do homem. Sim. Portanto, pelo menos o mamute poderia existir. Há quem diga que não, mas há quem diga que foi a caça do homem que foi a presença. Ou mesmo aquele pássaro também, que até aparece no filme Up, o Dodó. Sim. Que foi caçado, era um pássaro demasiado exótico, foi caçado brutalmente. Sim, o tigre da Tasmânia, até há pouco tempo. Agora, eles foram caçados. Nós estávamos aqui a pensar que a caça poderia existir na mesma, mas... Sim, mas eles foram caçados. Mas é assim, o Dodó era um bocadinho o troféu, não é? Por ser o pássaro exótico que era. Não sei até que ponto é que a carne era consumida. As araras azuis, né? Sim, na Amazónia agora não é para alimentar, mas também são caçadas. Eu acho que seria diferente neste aspecto, e seria também porque nós temos uma grande massa animal da terra, é vacas, porcos e aves. Não sei ao certo os números, mas o documentário do David Attenborough que se chama O Nosso Planeta estima que existam em número mais aves para
alimentação mais frangos de produção industrial do que aves selvagens no planeta com a mesma dimensão, não contando, acho eu, com os pardais e com essas coisas. Mas isto é um número assustador e não existiria se nós não nos alimentássemos de animais. Esta massa gigante de alimento que são estes mamíferos e aves não existiria no planeta, e se calhar as espécies que deram origem a estas espécies de alimentação talvez existissem de forma selvagem nos ecossistemas de onde são originários, que eu não faço ideia. Hoje em dia estamos eu não sei, por exemplo, se calhar as vacas, porque imagino, nós poderíamos não caçar os animais, mas nós sempre usámos o burro como animal de trabalho e não como animal para consumir, não consumíamos. Portanto, se calhar uma vaca também tem muita força, portanto, se calhar poderíamos ter tentado. Aliás, muitas vezes os arados eram. Sim. A tração era bovina. Portanto, se calhar acabaríamos por ter esses animais domesticados, mas não para os envolver numa atividade pecuária, mas sim para nos ajudarem em certas atividades. Sim, até conseguimos a tecnologia necessária para depois termos abandonado, não para poupar os animais, mas por ser mais eficiente. É essa. Agora, concordo contigo que se calhar a galinha era um animal que não existiria, porque a galinha não serve outro propósito senão pôr ovos e o alimento, não é? Portanto, que outro... Bem, agora estou-me a lembrar que se calhar poderia ser útil para, ao picar o campo, sei lá, num relevado às vezes é preciso arear a terra, se calhar poderia ser útil, mas mesmo assim acho que poderíamos fazê-lo de outra forma. Mas pronto, a galinha é um animal que tem pouco interesse para além daquele que tem hoje em dia. O único interesse que eu acho que talvez a galinha e mesmo as vacas a nível alimentar poderia ter, ainda que nós não consumíssemos, talvez fosse, por exemplo, para a ração dos animais com que nos dessemos. Falo aqui dos cães, que muitas das rações são baseadas, e nós tendo domesticado alguns animais, e o cão, inclusive, o gato, inclusive, não podem ter uma dieta estritamente vegetal. O gato, eu sei que não, o cão não tenho a certeza se de facto é impeditivo, mas o gato não pode. Então, se calhar nós teríamos na mesma, agora aqui pensando, desenvolvido pecuária para fazer a ração dos animais que nós domesticamos. Sim, se calhar depois acabaríamos por domesticar as galinhas, como muita gente já tem galinhas domésticas. Sim. Mas se calhar acabaríamos por depois também domesticar estes animais, não é? Mas pronto, acho um bocadinho difícil porque também não haveria a engorda do porco, não é? Não teríamos grande interesse em engordar um porco. Não teríamos grande interesse em... Sim, os cães também, provavelmente, nós começámos a ter os cães como animal de companhia, associados provavelmente à pastorícia e proteção quanto a outros animais. Não estou a falar não estou a falar com referência, mas estava aqui a fazer exercício que talvez tenha também surgido aí. Portanto, talvez se nós nunca tivéssemos tido essa atividade, nem tivéssemos cães de estimação. Sim, há até uma corrente de pensamento que acredita que os gatos, que nós nunca os domesticámos, que eles apareceram e que ficaram connosco. Ou seja, nunca houve uma tentativa de domesticar o gato. Eles simplesmente apareceram e ficavam... Perceberam as vantagens de viver. Sim, portanto acabaram por ser um animal doméstico um bocadinho diferente, contrariamente ao cão, que lá está, porque o domesticar um lobo tem sempre essas vantagens que disseste, não é? Não só da pastorícia, mas principalmente, se calhar, da proteção. E só mais uma coisa. Nunca se esqueçam de comer os vossos vegetais.